E aí, pessoal, tudo bem? Gente, vamos agora falar de um efeito bastante interessante na resistência dos materiais, que é o efeito térmico. A gente sabe que os materiais se deformam através da aplicação de uma força, mas existem também um efeito de deformação dos materiais através do efeito da temperatura. Então é esse efeito que a gente vai discutir agora nessa videoaula, tá? Bom, primeiro vamos falar da dilatação térmica. O que é a dilatação térmica? Dilatação térmica nada mais é do que um efeito de aumento dimensional de um material com a variação da temperatura, tá? Então, esse efeito, ele às vezes não é perceptível a olho nu, mas se você tiver um equipamento ou um microscópio, você vai ver que vai ser um efeito até considerável, né? Outra situação é que esse efeito ele pode ser bem mais intenso se o material tiver um comprimento muito grande, tá? Então, na videoaula passada, a gente comentou do alongamento na região elástica, que pode acontecer através dessa formulazinha aqui, apresentada aí no capítulo anterior. Um outro efeito que a gente comentou na videoaula anterior é o efeito da força, né? Então, se você tiver um material que tem um determinado aumento no comprimento, causado por uma força elástica, então essa força ela pode ser determinada através dessa forma. Lembrando, deixa eu pegar a caneta aqui, ó, lembrando que existe um valor que é o módulo da elasticidade, que você pode obter ele através de uma tabela, tá? Então tá aqui. Então para cada material vai ter uma força aplicada e essa força ela é proporcional a esse módulo de elasticidade. Só voltando aqui na fórmula do alongamento, tá? Esse fator, tá vendo, ó, o módulo de elasticidade, ele também aparece aqui, correto? Beleza, pessoal? Então, isso foi visto na aula passada, o alongamento da região elástica e a força resultante na região elástica também foi visto na aula passada. Agora vamos falar da temperatura. Primeiro, dilatação térmica, que é uma formulazinha que a gente tem costume de ver essa fórmula lá no ensino médio, tá? Lá que é a fórmula dada pela dilatação linear. Gente, a dilatação linear de um material, tá? A variação do comprimento desse material vai ser dado pelo coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente eu vou achar ele onde? Gente, você vai achar ele em uma tabela, tá? O L vai ser o comprimento, tá? Então, o comprimento do material e o ΔT é a variação de comprimento, a variação de temperatura, aliás, tá? Então, tá aqui, ó. Alfa é o coeficiente de dilatação térmica, ΔT é a variação de temperatura e L é o comprimento da peça, tá? Então, está aqui a tabela onde você vai achar o coeficiente de dilatação, tá, desses materiais. Claro, né, pessoal? Cada material vai dilatar de uma maneira frente à temperatura aplicada. Então, o aço dilata de uma maneira, o alumínio de outra. Então, é por isso que esses coeficientes aqui serão aplicados na fórmula, porque cada um deles vai ter uma dilatação, tá? Então, esses são os coeficientes de dilatação térmica. Tá? Agora vamos fazer uma pequena substituição nas duas fórmulas que a gente viu. Então, vamos pegar a fórmula da variação de comprimento, já que a variação de comprimento também pode ser afetada pela temperatura. Se a gente substituir, olha o que vai acontecer. Pegamos a variação de comprimento, que é alfa vezes L vezes ΔT, e igualamos com essa força, aliás, essa variação de comprimento que a gente obteve na região elástica. Gente, então podemos obter duas fórmulas agora. Se a gente manipular aquela fórmula ali anteriormente, no slide anterior, ó, olha o que vai acontecer. Ó. Esse L aqui
ó, esse L que está aparecendo aqui dos dois lados, posso cancelar, tá vendo? Ó, tá vendo? Aí vai sobrar, o que vai sobrar? O F, esse E vezes esse A eu posso passar para o outro lado, e aí eu vou ter realmente duas fórmulas. Olha aqui, ó. Se eu quiser calcular a força térmica resultante de uma variação de temperatura, você vai usar essa fórmula, tá? E se você quiser calcular a tensão térmica, olha que interessante. Pega esse A aqui e passa dividindo do outro lado. O que vai resultar? Vai resultar na tensão, porque tensão é força sobre área, não é isso, pessoal? Então a gente vai ter então uma outra fórmula, que é a fórmula da tensão térmica, né? Então, na próxima videoaula nós vamos agora colocar 3 exemplos. Primeiro, para o cálculo da dilatação térmica. Segundo, cálculo da força térmica. Terceiro, cálculo da tensão térmica, tá ok? Então, aguardo vocês então na próxima videoaula, onde a gente vai calcular esses 3 exemplos. Beleza, pessoal?